Bem-aventurado. Asherei é bem-aventurado. Asherei é bem-aventurado. É quando uma pessoa está completa, recebeu algo glorioso de Deus, a bênção de Deus, e está realizado. Por isso, alguns traduzem para felizes. Feliz é muito fraco, porque a palavra feliz na nossa realidade, na nossa cultura em português, é muito fútil, porque muita gente que se diz feliz, é feliz porque tem liberdade financeira, é feliz porque está em família, sim, é feliz. Mas a palavra asherei, ou asherei, como falam muitos em hebraico, essa palavra está ligada diretamente à bênção de Deus, à realização com o Eterno. É quando a pessoa, ela conhece a glória do Eterno, conhece a palavra, conhece a revelação de Deus, e ela concebeu isso no seu coração. E quando essa pessoa tem a revelação de Deus e está abençoado por Deus, Deus está ligado nele, impregnando, gerando coisas sobrenaturais. Quando essa pessoa está fazendo a vontade do Eterno, vivendo os princípios de Deus, está em harmonia com o Eterno. Então, feliz, qualquer pessoa pode ser feliz. Tem tanta gente que pensa que é feliz. A diferença de estar e ser feliz é muito diferente. Muita gente está feliz, mas não é feliz. Ser feliz é muito mais precioso. Agora, Asherei se revê a isso, a essa bênção ligada diretamente ao Eterno, a bênção do Eterno, a cobertura do Eterno, o pairar de Deus sobre a vida. O salmista, no Salmo 91, diz: aquele que habita, habitar, se refugiar nele, estar abençoado. Isso é verdadeira felicidade. Diferente da felicidade da nossa cultura, que ela é muito circunstancial, que ela é muito movida ou promovida por circunstâncias, pelo que te rodeia, pelo que você tem, pelo que você possui. Então, há uma realização dentro do seu âmago, do seu coração, da sua alma, do seu espírito, com a palavra asherei, que é ser bem-aventurado, bem-aventurado. Aleluia. Como falei, em grego é Makarios. Makarios está aqui. Makarios, essa palavra vai te dar, pelo menos na Septuaginta foi traduzida como a palavra asherei, que seria bem-aventurado, tá bom? Muito bem, vamos ver como começam essas bem-aventuranças, porque Jesus está iniciando a sua mensagem ali no monte, e ele já começa a chamar, a atrair pessoas. Ele começa a dizer bem-aventurados, logo de cara. Vamos analisar um por um. Não vamos terminar hoje, tá? Não vamos conseguir terminar, ver as 9 bem-aventurados. Vamos dar continuidade, nos próximos estudos. Eu me enrolo aqui porque eu fico com o coração palpitando aqui com o poder da palavra de Deus. Mas olha só, começando, quando Jesus diz bem-aventurado, ele está chamando a atenção. Em primeiro lugar, diz os pobres de espírito. Ele está chamando gente através das bem-aventuranças. Ele começa falando dos pobres de espírito. Já traduziu essa palavra para traduções como humildes, o simples de espírito? Não, a palavra é pobre de espírito, que é ser pobre de espírito, tá bom? Número 1. Vou colocar aqui, pobre de espírito significa necessidade. Número 1, necessidade. O que é ser pobre de espírito? É reconhecer o quanto você precisa do Eterno. Por isso eu digo, o bem-aventurado é aquele que está ligado ao Eterno, não é aquele que precisa de algo para ser feliz. Olha só, pobre de espírito, muita gente está traduzindo como pessoas humildes, ou pessoas que talvez não têm condições financeiras, ou pessoas que são carentes de alguma coisa. Não. Porque há muita gente que eu conheço que ela é pobre financeiramente, mas é muito feliz, é muito realizada. E conheço gente muito rica, mas é infeliz, não tem realização, está procurando em tanta coisa. Como também conheço gente pobre que é infeliz. Isso é relativo. O problema da nossa cultura em relação à riqueza e pobreza, nós
temos alguns paradigmas que surgem, que pessoas ricas são pessoas do mal. Riqueza é coisa do mal, isso não é verdade. Como também pobreza é coisa do bem. Se a pessoa é pobre, miserável, está talvez numa vida arruinada, essa pessoa é uma pessoa que vai alcançar a glória do Eterno. Não é isso, não é isso. Porque haverá ricos que estão se jactando, se gabando das suas riquezas, que vão perecer. E há pobres que vivem em humildade espiritual, em santidade, em conexão com Deus, e vão alcançar a bênção de Deus. E vice-versa. Conheço ricos que são humildes, que são pessoas devotas, de boa fé, de santidade, pessoas que têm condições financeiramente, mas não têm a sua fé baseada em coisas materiais. E gente muito humilde, que tem muitas posses. Como também conheço gente pobre, miserável, que é orgulhosa, é tóxica. Conheço gente pobre que maldiz, rebelde. Então isso é relativo. Então, ser rico, ser pobre não te leva para a dimensão do reino de Deus. Tá bom? Porque aqui está falando, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então, não significa que você tem que ser desprovisto de estrutura financeira ou viver uma vida miserável para alcançar o reino dos céus. Muita gente me pergunta, mas a parábola do rico e Lázaro, você vê que o rico viveu com tanta riqueza e foi para o inferno. E o Lázaro era tão pobre, até os cachorros lambiam as feridas e foi direto para o céu. Jesus estava querendo dizer que os pobres vão para o céu e os ricos vão para o inferno? Não. Ele estava, em primeiro lugar, querendo salientar. É bom entender as parábolas e entender o que Jesus está falando e o próprio Deus se manifestando ali através desses ensinamentos. Ele está querendo dizer que não adianta se apegar a coisas terrenas e materiais e depois perder a salvação. É só isso. Não adianta se apegar, porque tem gente que pensa que suas riquezas vão salvá-lo. Não. E também não adianta ser pobre e miserável para alcançar o reino dos céus. Ser um franciscano da vida para poder alcançar a vontade do Senhor, não. Então, isso não tem nada a ver, porque tem pobres e ricos que vão para o inferno e tem pobres e ricos que vão para o céu. Agora, qual é o fator que chama a atenção aqui? Qual é o fator? É o fator necessidade, independente se a pessoa tem posses ou não, se ela é rica ou se ela é pobre, mas é uma pobreza, é uma necessidade espiritual. É a pergunta, esta aqui: o quanto eu necessito de Deus, o quanto eu reconheço que eu preciso deste Deus, o quanto eu sou carente. Nós sempre no nosso ministério ajudamos a pessoas necessitadas financeiramente, até que precisam de alimento para se manter, porque estão numa necessidade extrema. E os abençoamos. E o abençoamos uma vez, duas, três, e vem de novo, e vem várias vezes. Por quê? Porque essa pessoa é necessitada e precisa de ajuda. Agora, é assim uma necessidade, ele volta a se conectar, volta a pedir, volta a buscar. Agora é a pergunta: o quanto você está buscando de Deus? O quanto você está esquadrinhando em Deus? O quanto você está minando a essência de Deus para suprir a tua alma? Porque você se alimenta hoje, você ora hoje, busca hoje, se santifica hoje, de manhã, por exemplo. E quanto você já quer isso à tarde? Tem gente que ora uma vez e pensa que já orou pela semana inteira. Pronto, me santifiquei hoje de manhã e hoje à tarde. Mas o quanto eu necessito de Deus ao anoitecer, ao deitar na minha cama, o quanto eu estou meditando e buscando de Deus e chorando e falando, Deus, eu preciso de Ti. Amanhece, ou até de madrugada, o quanto eu careço de Deus. Amanhã, hoje me consagrei, e amanhã o quanto eu careço, sou pobre e necessitado de Deus. É isso que Jesus está falando. O bem-aventurado é aquele que tem realmente necessidade de Deus e reconhece o quanto ele necessita de Deus. Davi era rico, homem rico, era um rei, mas ele falava: sou pobre, necessitado. Qualquer um que ouvisse ele falando literalmente, falava: meu Deus, o cara está comendo filé mignon e está cheio de riqueza e está falando: sou pobre, necessitado. Davi estava falando da sua alma, o quanto ele era necessitado desse Deus glorioso, esse Deus poderoso, independente de circunstâncias, de situações, de coisas, de bens.
Aleluia, eu preciso a cada dia buscar em Deus, suprir a minha pobreza espiritual, e Ele somente vai me satisfazer. Essa ligação que deve haver com o Eterno. Em Mateus 7,7, se você avança, Mateus 7,7, vou anotar aqui, pobres, né? Pobres de espírito. Esse espírito é com E minúsculo, espírito, vou colocar aqui Mateus 7,7, temos um exemplo. O que é Mateus? O que diz em Mateus 7,7? O próprio Jesus falou, ele disse claramente: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei na porta e abrir-se-vos-á. Por que ele falou algo tão simples? Peça e receberá. Você vai buscar, você vai achar, e você vai ter que bater e abrir-se-vos-á. Algo tão simples. Vou anotar aqui: pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Olha só que mistério tem nessas três palavrinhas em Mateus 7,7. A gente estava falando num item bem-aventurados os pobres de espírito. Pedir, você tem que ter consciência do que você precisa. O que você precisa é Deus. O que você necessita de Deus. O que realmente tua alma precisa. Porque tem gente que está procurando o evangelho de suprir necessidades tão fúteis. Mas bem-aventurado é aquele que descobre o que realmente sua alma, o seu espírito necessita. Quando eu descubro o que eu preciso, eu sei o que pedir. Por isso que Jesus às vezes não nos atende, porque nós não sabemos pedir. O que você precisa realmente, você sabe? Então aí você pede. Segundo, buscar. Uma coisa é saber o que eu preciso. Segunda coisa, como buscar, aonde buscar e em quem buscar o que eu preciso. Isso pode até ser aplicado em qualquer coisa secular, mas aqui estou falando especificamente na dimensão espiritual. Como buscar? Por exemplo, eu necessito perdoar. Senhor, eu preciso aprender a perdoar. E só Tu pode me dar isso. Perdoar. Aprender a perdoar. Eu já busquei isso no Senhor. Como vou buscar perdão? Como vou buscar? Eu estou precisando de sabedoria em Deus. Agora, como vou buscar a sabedoria? Eu sei como buscá-la. Eu sei aonde encontrá-la. E terceiro, bater, que significa persistência. Por isso diz bater. Toque, toque, toque. Vai ter que persistir. Porque tem muita gente que pede, busca, depois para. Desiste. Lamentavelmente desiste. Por quê? Porque você precisa de persistência. De persistência. Quantas pessoas não entendem o que é necessidade e elas desistem, param de bater. Olha só, o primeiro é saber o que eu preciso, saber onde está ou em quem está o que eu preciso buscar e persistir. Ei, persistência não é teimosia, porque tem muita gente teimosa. E teimosia não é persistência, porque teimosia é bater e persistir em coisas ou continuar de uma forma tola em algo que talvez não vai te levar a nada. Agora, a persistência, a perseverança é quando você está batendo na porta certa e você sabe que ali vai encontrar, essa é a pessoa de Deus, essa é a glória e a virtude de Deus, que é certeiro que nós vamos encontrar se continuamos batendo na porta. Aplique isso na sua vida e você vai ver como você vai ter triunfo. Repito, quando há alguém que não sabe o que é uma necessidade, essa pessoa dificilmente vai continuar. Ela pode até pedir, depois buscar não vai interessar. Persistir então e continuar batendo, vai desistir mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Tem muita gente que para aprender algo sabe que é uma necessidade, mas não faz nada em relação a isso. Tem gente, por exemplo, que tem a necessidade de aprender algo novo, de aprender uma profissão nova. Tem gente que tem a necessidade de aprender um idioma, mas não busca e também não persiste. Quantas coisas você iniciou? Começou a tocar um instrumento, tocar violão, tocar piano, um curso de língua, e você parou na metade. Parou na metade. Por quê? Porque te faltou essa dinâmica. Então, quando eu estou necessitado, eu sou obrigado. Quando eu vim para o Brasil, eu tive que aprender a falar português. Se hoje você me ouve, e ainda hablo espanhol perfeitamente, glória a Deus por isso. Porém, tenho que
falar em português, tive que aprender a falar, porque está difícil me entender com meu sotaque, mas olha, eu me expresso em português, porque eu tive que aprender por uma necessidade, para poder ensinar, para pregar, para doutrinar, para evangelizar, para exercer meu ministério. Era uma obrigação, uma necessidade, só que pedir, buscar e persistir até que aprendi. Hoje eu escrevo perfeitamente e estou me aperfeiçoando em algumas línguas, porque não posso desistir. Então é isso, é uma necessidade. Agora vamos ao campo do relacionamento com Deus. O quanto eu estou pedindo, buscando e persistindo no relacionamento com meu Deus. Aí sim podemos dizer, aí tem um pobre de espírito que sabe o que ele necessita, está buscando em mim, diz Deus, e está persistindo. Eu vou abençoar, eu vou dar o reino dos céus para ele, vou dar o reino. Aí sim é um necessitado, é um pobre de espírito. Está vendo como o negócio fica mais profundo? Muito mais glorioso. Não podemos ler de qualquer maneira, um pobre de espírito e acabou, não. É mais profundo. Em segundo lugar diz, bem-aventurados os que choram, meu Deus, porque eles serão consolados. Pronto, onde há alguém chorando, Deus está atendendo. Parece que Deus está falando isso, Jesus está falando isso. Onde tem um chorão, ele está se manifestando. Não, eu sempre digo que se fosse para atender o choro de qualquer pessoa, não haveriam velórios, não haveriam, nessa hora tem gente sendo velada, tem gente chorando em necrotérios, tem gente chorando numa UTI, tem gente chorando nos hospitais, tem gente chorando em lares onde há homens, mulheres, crianças sendo injustiçados. Mas Deus não se move com lágrimas. Não. Depende das lágrimas, aí sim, mas no geral, no coletivo, Deus não se move com lágrimas. Não, Deus se move por fé. É necessário que aquele que se achega a Deus tenha fé e saiba, entenda que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando diz os que choram, é sensibilidade. Ponto 2. Sensibilidade. Você tem sido uma pessoa sensível? Vou colocar aqui o choro, os que choram. Que é pobre, os pobres de espírito, meu Deus. Eu confesso que sempre fui chorão desde criança. E choro por muitas situações, mas não são as lágrimas que tocam o coração de Deus. É muito mais profunda do que derramar de lágrimas, porque tem gente que derrama lágrimas de crocodilo, como diz o ditado figurativamente, e aí Deus se manifesta. Tem tanta gente nessa hora, pobre, coitada, necessitada, chorando. Cadê esse Deus? O pessoal pergunta, cadê esse Deus de justiça que permite que aconteçam tais coisas? Por quê? Porque Deus não se move com o choro, porque o homem está desviado, está afastado, está condenado, está longe da presença do Senhor. Agora, o verdadeiro choro é quando a pessoa, ela tem sensibilidade, quando ela entende que há um Deus que quer abençoá-la, quer salvá-la. Quando uma pessoa sensível se manifesta, ela entende o plano de Deus para a sua vida. Um cristão sensível, um cristão que é tocado por Deus, sente a presença de Deus, tem Deus presente na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar. Sabe qual é o problema dos crentes? Que eles vão para a igreja. Eu sei que lugar de congregação é um lugar propício e eu aprovo sempre, ressalto isso. Não deixe de congregar. Não fique desigrejado, que isso é mal, muito mal. Porque você precisa congregar. E Deus vai te guiar se você quer de fato congregar, não olhando para falhas de homens e para tanta coisa maligna que existe de rodo. Agora, escute bem. A igreja, as quatro paredes, ou essa congregação, não é o lugar só para ir buscar a presença de Deus. Você tem que ter sensibilidade em todo momento. No dia a dia, no cotidiano, quando somos provados, quando somos tentados, quando somos perseguidos, ter sensibilidade para entender o que Deus está fazendo em nossa vida, para compreender quem de fato Ele é. Quem Ele é, o que Ele está fazendo, às vezes não entendemos. A esposa de Albert Einstein um dia foi entrevistada e perguntaram para ela, você sabe que Albert Einstein é o que criou a teoria da relatividade, equação química, física,
e matemática é coisa desse Albert Einstein. E um dia perguntaram para ela: você entende alguma coisa dessas fórmulas? Você entende essas equações? Você entende a teoria da relatividade? Sendo mulher do Albert Einstein, ela disse: não entendo nada. Não entendo nada de tudo que ele faz na lousa, de tudo que ele processa, não entendo nada. Mas eu entendo ele. Eu entendo ele porque ele é meu marido e é o suficiente. Meu Deus, deixou todo mundo de boca aberta. Por quê? Porque às vezes Deus vai estar trabalhando. O que eu quero dizer é que Deus vai estar trabalhando e nós não vamos entender nada, mas não é uma necessidade entender o que Deus está fazendo. Você vai ficar louco tentando entender o que Deus está fazendo. Deus fala para Abraão: vai lá no monte, pega um cutelo e enfia no peito do teu filho. Meu pai, vai entender Deus? Não tem como. Agora, você tem que entender quem é a pessoa de Deus. Quem é esse Deus? Aí sim, você tem que estar ligado com Ele. Você não precisa entender o que Ele pede, o que Ele faz, o que Ele manda fazer. Senão você vai ficar bitolado, louco. Agora você precisa entender quem é a pessoa de Deus. Eu não sei o que Ele está fazendo, mas eu entendo quem é Deus. Eu não sei o que Ele está operando, de que maneira está operando, mas eu entendo a essência do seu poder. Eu entendo de Deus. Eu compreendo. Essa é a ligação que tem que estar no seu coração. Quando eu tenho sensibilidade, digo: não. Feche a boca, não falem nada, temam e tremam, porque eu conheço Deus. Eu sei que Ele é o Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Então, quando nós falamos, ou Jesus fala, e nós lemos: bem-aventurados os que choram, que serão consolados, se refere a toda pessoa que é sensível. Logicamente que literalmente chora, que se dói, que de fato está sob a ação do Espírito de Deus, do próprio Deus, e ela é tocada porque ela é sensível. Você sabia que uma grande luta houve em Israel, quando Israel se desviava, Judá se desviava da presença do Senhor, e o próprio Deus falava coisas duras e pesadas, e muitas mensagens alegóricas que Deus fala simbolizam a insensibilidade do povo. Em Ezequiel você pode encontrar quando o próprio Deus fala para o povo, diz que transformaria o coração de pedra em coração de carne. Lógico que é algo alegórico, uma mensagem figurativa ali. Mas a que ponto chega de Deus falar que o povo tinha coração de pedra? Coração de pedra. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36.26. Você vai encontrar coração de pedra. Meu Deus! Que havia no coração do povo que era insensível, um povo que não era mais tocado, um povo que não chorava mais, não sentia mais a presença de Deus, não buscava mais a Deus, não obedecia mais a Deus. Em Isaías 1:3 você vai ver, Isaías 1:3, vou colocar aqui do lado, Isaías 1:3, temos uma das mais alarmantes passagens proféticas. Olha a comparação que o próprio Deus está falando com o povo. Diz que o boi conhece o seu dono. Conhece o seu dono. E o jumento conhece o dono da manjedoura. O boi conhece a voz do seu dono. Sabe reconhecer dois animais, um boi e um jumento, são colocados como exemplo. Conhece, mas o meu povo não conhece a minha voz. O meu povo não me entende. Imagina o coração de Deus. Meu Deus, que o Senhor nos dê graça para entendermos e termos a sensibilidade, chorarmos quando fomos tocados por Deus, nossa alma se derreter diante do Senhor, porque Ele está presente, porque Ele está agindo, porque Ele é Deus. Isso é glorioso. Você sabia que há muita gente que cauterizou a sua mente? Paulo em 1 Timóteo 4:2, 1 Timóteo, anote aí, 1 Timóteo 4:2. Paulo fala sobre homens que têm a consciência e a mente cauterizada. Por quê? Porque a mente se cauteriza, e a ciência prova isso, a PNL prova isso, a psicologia prova isso. A neurociência fala de que nós temos o sistema límbico, temos o hipotálamo e temos glândula pequenininha, uma chamada amígdala, glândula pineal.
E essas glândulas são os que dão os picos de emoção, onde se manifestam as emoções. O sistema límbico cuida das nossas emoções. Você sabia que fisicamente essas glândulas começam a se atrofiar, a calcificar, a virar pedra? Por quê? Porque ficam insensíveis, ficam atrofiadas. Fizeram estudos, pesquise sobre isso, de assassinos em séries, serial killers. Todas essas pessoas que esquartejam, que fazem as coisas naturalmente e parece que não aconteceu nada, sabe? Tem pessoas que é capaz de fazer, esquartejar alguém, sentar na mesa, conversar. O que acontece com essas pessoas? Que fazem atrocidades e se comportam como se fosse algo normal. São pessoas que estão com a mente literalmente cauterizada. O seu sistema límbico está atrofiado e não tem mais, parece que não tem mais sentimentos. Paulo já falava que há homens da mentira que sua mente está cauterizada. Cuidado quando você ouve a palavra e fica insensível. Sempre vai ter pessoas do demônio, não tem outra palavra, de Satanás, oriundas da ação maquiavélica e oriundas da sua carne, que vão desprezar o ensino da palavra do Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado, porque temos que estar sensíveis e como um campo apto para receber o toque do Eterno. E sua vida vai começar a ser abençoada, consolada, direcionada pela glória do poder do Espírito Santo na sua vida. Então, em nome de Jesus, precisamos dessa sensibilidade. Para terminar, ponto 3, vamos estudar em 3 partes, 3 de 3. O terceiro é temperança. 3, temperança, temperança com C cedilha. Temperança. Por que coloquei temperança? Porque está escrito bem-aventurado, a terceira bem-aventurança, os mansos, porque herdarão a terra. Meu Deus, mansos. Ser manso, quer dizer que ser manso, você vai herdar tudo. Eu vou lhe falar uma coisa, eu conheci muita gente mansa do inferno. Eu sempre fiz trabalho, e faço ainda, e fazemos ainda, graças a Deus, em periferias, em favelas, lidamos com bandidos, com traficantes, lidamos com tanta gente da periferia, como lá na periferia tem muita gente santa abençoada, muita gente riquíssima. Eu conheço gente assim. Estou falando da minha área, tá? Da minha área. E na área onde nós trabalhamos, eu já encontrei traficantes, graças a Deus, que se converteram, ganhamos para Jesus, os batizamos, hoje são santos homens de Deus. Entre tantos homens que eu conheci, líderes de facções, certa feita encontrei um homem que era muito manso. Falava: ô pastor, ô missionário, tudo bem com você? Muito educado, uma lábia assim, polida, calmo, nunca vi esse homem alterado, nunca. Você me fala: meu Deus, ele é o líder da facção, é o cara que manda esquartejar os outros. Se ele manda arrancar a cabeça, o cara era um sanguinário, era um malfeitor, era um endemoniado, mas era um homem polido, manso, equilibrado, falava suave. Ou seja, não é por ser manso no seu temperamento, na sua personalidade, que a pessoa alcançou a glória do Senhor, alcançou a bênção, ou é bem-aventurado. Não. Ou vai herdar a terra. Conheci muito manso também que não se mexe no lugar. Aqui mansidão não se refere à inércia, porque continua nessa inércia aí, você não vai conquistar nada. Aqui diz que vão herdar a terra, manso toda a vida, não é uma inércia, parado, deitado na rede. Fique tranquilo, eu sou manso, vivo nessa vida tranquila. Não significa isso. Manso aqui é uma pessoa que está equilibrada, tem temperança, equilíbrio. Porque se somente os mansos vão herdar a terra, coitado dos coléricos, coitado de nós, os sanguíneos. Eu sou sanguíneo colérico, coitado de nós, porque eu não sou aquela pessoa que fala manso e suave. Você já percebeu? Eu não sou fleumático, nem muito menos melancólico. Não, isso me deixa até agitado. Quando vejo um melancólico, eu fico, só a graça do Senhor. Agora, preste atenção. Não significa que você precisa ser melancólico ou fleumático para alcançar e conquistar a terra, não.
ou talvez o colérico, o explosivo, ele vai estar descartado dessa bênção. Não, Senhor. Aqui pode ser colérico, sanguíneo, pode ser uma pessoa tranquila, um agitado, enfim, um explosivo, uma bomba atômica, não interessa. Mas se essa pessoa tiver equilíbrio e temperança, na sua pessoa. É isso que nos falta. O que mais nos falta é equilibrar. Por exemplo, o melancólico, se ele for desequilibrado, ele vai entrar em depressão facilmente, porque vai se desequilibrar. O melancólico, ele tem grandes virtudes, porque ele é mais calmo, ele é uma pessoa que talvez tem mais paz, tem mais essa graça para lidar com certas situações. Mas se essa pessoa se desequilibra, ela vai entrar numa depressão. Os melancólicos são muito rancorosos, guardam muitos rancores, raiz de amargura brota. Então, se ela se desequilibra, ela vai se perder. Agora, um sanguíneo, espoleta, vamos lá, está conquistando, está fazendo e está avançando, maravilha. Ele tem dinâmica, é proativo, beleza. Ou ele é colérico, beleza, está avançando, é uma pessoa dinâmica, muito bem. Porém, se ele se desequilibra, ele vai matar os outros, vai matar. Eu te digo por mim mesmo, falar palavras duras, podemos matar alguém, podemos estragar tudo. Então, temos que nos equilibrar. O segredo aqui, o manso aqui é o temperado. Lembra da palavra sal da terra, desse termo? Mateus 5,13, vou anotar aqui, Mateus 5,13, Jesus falou, vós sois o sal da terra. E eu digo, tadinho do sal, por quê? Porque o sal só é lembrado quando ele está a mais ou está a menos. Por exemplo, se você vai comer uma comida deliciosa, uma comida, meu Deus, tanta comida preciosa que tem nesse Brasil. Eu aprendi a amar a culinária brasileira. Já andei em vários lugares, desde norte a sul. Meu Deus, em cada canto me apresentam cada prato maravilhoso. Agora, se tiver sal a mais, por exemplo, um churrasco, se tiver muito sal, você não vai comer. Se tiver sal a menos, você vai reclamar. Então, a mais ou a menos, você reclama. Agora, se a carne, esse churrasco, meu Deus, deu até água na boca agora. Se esse churrasco está no ponto, pensa naquele churrasco no ponto. Meu Deus, aquela picanha no ponto. Ah, meu Jesus. Todo mundo, quando vê muito sal, fala do sal. Quando vê sal a menos, fala do sal. Mas quando a carne ou a comida qualquer está no ponto, todo mundo elogia a carne, não o sal. Entendeu? Por exemplo, macarronada, se tiver muito sal, todo mundo vai falar do sal. Se ela tiver sal a menos, a macarronada está com sal a menos, todo mundo vai lembrar do sal. Mas se a macarronada está no ponto do sal, tudo bonitinho, todo mundo diz, mas que macarronada deliciosa, nem vai falar do sal. Então, o sal é o que equilibra, é o tempero, é o que dá a graça de Deus para que nós vivamos equilibrados. Então, a mansidão é ter equilíbrio e ter a graça de viver em temperança. Não esqueça que no fruto do Espírito, em Gálatas 5, o último fruto, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, e fecha com temperança. Tá bom? Então, temos 3 aqui. Pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, e os mansos, necessidade, sensibilidade e temperança. Tá bom? Nós vamos continuar no próximo estudo. Deus te abençoe e que a bênção e a graça do Eterno estejam na sua vida em nome de Yeshua. Um abraço.